pessoal, o meu nome é Letícia Marques Padilha, eu sou advogada e professora de Direito, membro da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra e da Comissão da Igualdade Racial na Ordem dos Advogados do Brasil, na subseção do Rio Grande do Sul. Hoje estou aqui para falar para vocês sobre o tema racismo, a convite da professora Karine, um tema de suma importância, ainda mais no momento atual que a gente está vivendo, em que no último mês tivemos o caso nos Estados Unidos, em Minneapolis, do segurança George Floyd, que isso causou manifestações no mundo inteiro, não sendo diferente no Brasil. Só que nós temos que verificar que a população negra existente no Brasil é um número muito superior do que é existente nos Estados Unidos. Então, nós temos que fazer essas distinções. E claro que foi muito importante todas as manifestações que estão ocorrendo nos Estados Unidos e no mundo no último mês, mas nós não podemos esquecer que isso aqui já ocorre há muito tempo, que nós há muito tempo perdemos jovens negros, vidas negras, em função do racismo. Então, é um tema de suma importância, o racismo e as práticas antirracistas, e é sobre isso que eu vim aqui falar para vocês, a pedido da professora Karine, gravar esse vídeo para vocês. Então, às vezes o Brasil precisa que aconteça alguma coisa fora para trazer para dentro e tratar do assunto, embora isso aconteça aqui no nosso país há muito tempo. A cada 23 minutos uma mulher negra é assassinada no nosso país. E como eu falei para vocês, a população negra no Brasil é muito maior, nós somos 56%, enquanto nos Estados Unidos o número é de 13%. Então, proporcionalmente, nós somos muito maior e aqui o número de jovens, de vidas negras perdidas, consequentemente, também é maior. Mas nós não podemos diminuir o que aconteceu com segurança George Floyd em Minneapolis, porque isso causou uma revolta no mundo inteiro, trouxe manifestações antirracistas no mundo inteiro de suma importância, porque nós não aguentamos mais. Vidas negras importam e nós não aguentamos mais que a cor de pele dite a pauta de que qual vida vale mais, qual vida é mais importante. Não existe isso. Toda vida é humana e toda vida é importante. Todos somos humanos e todos temos a nossa importância individualmente, independente da cor de pele. Bom, então, quando a gente fala de racismo, é importante nós localizarmos no nosso país, principalmente o Brasil, acerca de como se deu esse processo e por que a gente vive até hoje os resquícios desse processo. Que eu quero dizer os resquícios do processo de escravidão, da escravidão negra. Então, assim, no Brasil, como vocês sabem, no dia 13 de maio de 1888 foi assinada a Lei Áurea pela Princesa Isabel, em que houve a abolição da escravatura. Obviamente, a Princesa Isabel, ela não era uma pessoa boazinha, por isso que ela decidiu da libertação para todos os escravos negros do Brasil naquela data. E sim porque houve uma pressão política para que acabasse o escravagismo no Brasil, sendo que o Brasil foi um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão. Então, assim, no dia 13 de maio de 1888, simplesmente abriram-se as porteiras e os negros saíram libertos. Só que a história não é tão bonita assim, a história não é tão linda assim, quanto dizem, dia 13 de maio, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea e os escravos ficaram livres. Não. Abriram-se as porteiras, eles saíram com uma mão na frente e outra atrás, sem dinheiro, sem comida, sem educação e sem um trabalho. Começa por aí. Como uma pessoa que viveu a vida inteira em cativeiro, sendo escrava, ganha liberdade e sai sem rumo. Foi isso que aconteceu. Os escravos saíram sem rumo. Então, eles não tinham trabalho, eles não tinham dinheiro, eles não tinham moradia. Os homens negros não tinham um ofício. As mulheres negras, ao menos elas sabiam as atividades domésticas, porque elas já eram acostumadas a trabalhar nas fazendas com seus senhores nas atividades domésticas. Então, muitas foram contratadas como empregada doméstica. Por isso que as mulheres negras, até hoje, em sua maioria, são chefes de família. Os homens, como não tinham ofício,
eram taxados de vagabundos, de bêbados. E assim se criou esse falso dizer que os homens negros são bêbados e vagabundos. Mas aí você me diz, como poderia ser diferente se eles não tinham emprego, não tinham nada? Como os negros não vão ser marginalizados? Foi isso que aconteceu. E hoje, depois de 122 anos de abolição da escravatura, nós ainda vivemos esses resquícios do escravagismo. Porque a população negra, carente de educação, carente de saúde, carente de previdência social, é marginalizada, ela fica à margem da sociedade como um todo. Nós somos o maior número da população, 56%, mas nós somos os que ganhamos menos, os trabalhadores braçais em sua maioria, e que não ascendem postos de trabalho, de chefia, de direção. Então não tem como separar o racismo da economia e do capitalismo. Tudo isso é resquícios de um processo de escravização. Então nós temos que mudar isso, nós temos que mudar essa realidade, porque a população negra sempre ficou à margem de tudo no nosso país. E é por isso que existem, inclusive, as cotas raciais, políticas públicas de implementação de cotas raciais, ações afirmativas, para que exista uma igualdade entre a população negra e a sociedade como um todo, os brancos, para que os negros cheguem a postos de chefia, de direção, porque nós somos iguais. Então, por que nós não podemos chegar também nestes postos de trabalho de chefia e de direção? Podemos. Então, é muito importante as políticas de ações afirmativas, porque nós precisamos, neste momento, urgentemente, de que negros ocupem postos de chefia e direção. E por incrível que pareça, a Bahia, que é o estado que tem mais negros, 84% da população, quem é a maioria que ocupa postos de chefia e direção? Os brancos. Então, assim, na pirâmide, os maiores salários: homem branco, homem negro, mulher branca, mulher negra. Isso não é correto. Então, nós temos que mudar essa realidade. E as políticas públicas, as ações afirmativas, as cotas raciais servem para que a gente mude essa realidade. Porque nós não somos menos capazes que os brancos. Nós somos iguais aos brancos. Nós precisamos ser tratados iguais, nós temos a mesma capacidade, a mesma inteligência. O que nos falta são oportunidades. Porque, como a gente falou, eu estou falando aqui para vocês, 56% da população é negra neste país. E pela pesquisa do IBGE, 84% da população brasileira ganha até 2 salários mínimos. E quem vocês acham que são a maioria nesses até 2 salários mínimos? A população negra. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa muito errada. A população negra é a sua maioria em favela, em periferia, em vilas. Por quê? Porque falta oportunidade. Foi nos tirado o acesso à educação, à saúde, à previdência. Então nós precisamos mudar essa realidade. E é muito sério. Aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul, no início do século XVIII, iniciou o processo de deslocamento forçado dos negros africanos para o estado do Rio Grande do Sul, certo? Eles vieram pelo porto de Rio Grande, foram alojados em Porto Alegre, Rio Grande e Pelotas, tá? E praticamente trabalhavam na agropecuária e nas charqueadas. Então, assim, as charqueadas foi uma fonte de economia muito grande para o nosso estado. Então, nós não podemos sonegar da história do nosso estado, do Rio Grande do Sul, o papel importantíssimo que a população negra teve no crescimento econômico deste estado. E isso é muito sério, porque tentam esconder da história. E nós fazemos parte da história do nosso estado, certo? E pelo censo de 1814, a população não branca aqui já era maior do que a branca. E aí começou o processo de mestiçagem no nosso estado. Então é muito importante a gente saber da nossa história, saber da importância da população negra a nível de Brasil, a nível de país e a nível de estado.
Aqui, depois da abolição, criaram-se os guetos em Pelotas, Rio Grande e Porto Alegre. Em Porto Alegre, a nossa cidade, o principal era na Cidade Baixa, onde vivia a comunidade negra, dividiam cultura, religião, educação, autoajuda, ajudavam uns aos outros, a solidariedade. Nós temos aqui também os territórios negros, que existe uma parceria entre a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, em que tem passeio de ônibus pelos terreiros negros, vários deles em Porto Alegre. Areal da Baronesa, o Pelourinho, que é a Praça Brigadeiro Sampaio no centro, a Igreja das Dores, o bairro Bonfim, Rio Branco. Temos vários territórios negros e que nós não podemos esquecer da história, da cultura da população negra no nosso estado. Temos também a religião africana, nós descendemos da religião africana, e que nós temos a Umbanda, o Batuque, as linhas cruzadas, e que o Rio Grande do Sul, nós aqui criamos a nossa própria cultura, trazendo da África, mas hoje ela tem uma característica própria. E mais, aqui o estado do Rio Grande do Sul é o que mais aceita as religiões de matrizes africanas, mais do que Bahia, mais do que Rio de Janeiro. A gente tem que saber da história do nosso estado e saber que nós contribuímos muito como negros para o crescimento desse estado. Só que isso os livros de história não contam e nós não podemos sonegar da história do estado do Rio Grande do Sul a importância do povo negro. Não podemos de forma nenhuma. E eu falo tudo isso para que se entenda que como os imigrantes alemães e italianos contribuíram para esse estado, nós também contribuímos. Nós também tivemos importância. Então isso tem que ser reconhecido. A gente tem que falar sobre isso e mostrar que nós temos importância e que por isso, tanto quanto os outros, nós temos que ser tratados com igualdade, porque nós fizemos esse estado crescer, fizemos esse país crescer, economicamente, culturalmente, na religião. Então é muito importante tudo isso. E eu faço esse recorte porque eu quero falar para vocês que nós não podemos ser tratados diferentes pela cor de pele. Todos nós somos iguais e devemos ter as mesmas oportunidades. E por isso que essa luta contra o racismo, que nós nem deveríamos estar falando sobre isso em pleno século XXI, isso não deveria mais existir, mas estamos nós falando sobre isso. Então vamos falar profundamente. Nós temos que fazer a diferença, só que nós negros não vamos conseguir isso sozinhos. Nós precisamos da ajuda, da solidariedade da sociedade como um todo. Então você negro e você branco, a gente tem que andar juntos, porque esse trabalho é conjunto. Sozinho nós não vamos conseguir nada. Como a filósofa Angela Davis fala, não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Então você branco, quando vê uma atitude racista, você tem que falar, você tem que dizer que isso não pode acontecer. Você tem que se colocar à frente disso. Porque não basta não ser, tem que praticar o antirracismo. Então é muito importante isso. Todos somos iguais, temos que ter empatia um pelos outros. E os negros têm que conseguir os mesmos direitos, as mesmas oportunidades que uma pessoa branca. Não pode existir diferenciação. Todos somos iguais. E é isso, essa é a minha causa de vida e é por isso que eu tô aqui falando para vocês, porque faço isso por mim, pelo meu filho, por vocês, pelo desejo de um mundo melhor, por um desejo de um país melhor, um país menos racista, um país onde tem igualdade de condições a todos. É isso que a gente deseja, é isso que eu desejo, é por isso que eu luto diariamente. Porque o negro muito cedo, ele entende o que é racismo. Eu entendi o que era racismo com 7 anos de idade. Porque até hoje, todo dia, quando eu saio na porta, eu tenho certeza que eu vou sofrer alguma atitude racista. É um olhar diferente, é o segurança te seguindo no supermercado, é a vendedora da loja não querendo te atender. Então, é assim. É como eu digo, o racismo nosso de cada dia. Infelizmente é triste, mas é verdade. O mais triste ainda é uma criança
tão cedo, numa idade tão ingênua, tão bonita, saber que existe diferença simplesmente pela cor da pele. É triste. Eu descobri com 7 anos de idade o que era racismo. Porque um menino, que eu estava num hotel, e um menino veio e cuspiu em mim. E vocês acham que uma criança nessa idade merece sofrer de tal forma e já saber tão cedo o que é o racismo? Pois é, mas uma criança negra, ela entende muito cedo o que é o racismo. Eu tenho um filho de 3 anos de idade. E quando eu descobri que eu estava grávida dele, que era um menino, me deu um alívio. Porque eu sabia que se fosse uma menina negra, seria muito pior, ela sofreria muito mais. Então, eu falo aqui para vocês do fundo do meu coração que não existe diferença de cor de pele. Não julguem uma pessoa pela cor de pele, pela sua capacidade. Isso, todos somos iguais e todos merecemos os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. E se você é uma criança, um adolescente negro, nunca deixe que lhe digam que você não pode, que você não tem capacidade. Você tem muita capacidade e você vai conseguir, vai chegar até onde você deseja. Não deixem de lhe diminuírem. Então, nós, negros, temos que sempre nos dedicar ao que nós queremos e que nós pretendemos fazer, porque, infelizmente, a sociedade não é justa. Nós temos que lutar muito, muito como sociedade para acabar com essas diferenças sociais que existem hoje e que, infelizmente, permeiam toda a nossa sociedade. Mas tem que ser como um todo, porque até hoje o povo que foi escravizado, a população negra, não teve um pedido de desculpas por todo esse processo de escravidão, de tortura, de tristezas, de maldades que foi, como foi a escravidão. As famílias não tiveram uma indenização. Os quilombos que ainda existem, que são o simbolismo da resistência do povo negro, são deixados de lado e muitas vezes usurpados pelo governo de uma forma cruel. Quantas vezes eu, junto com as comissões na Ordem dos Advogados, tivemos que intervir para que a população quilombola não fosse expulsa das suas moradias. É muito triste. Então nós, como negros, como brancos, como toda a sociedade, temos que lutar. Nós temos que aproveitar essa oportunidade agora, no último mês, que as manifestações antirracistas aumentaram em número progressivo devido ao fato que aconteceu nos Estados Unidos. Temos que aproveitar sim, porque nós não aguentamos mais que os nossos jovens negros sejam mortos diariamente, indiscriminadamente, sim. Não é à toa que os artistas estão cedendo seus perfis para filósofos, empresários negros, para que falem sobre o racismo. É um dever do cidadão. Nós, como cidadãos brasileiros, devemos lutar contra o racismo, sim. Diariamente a gente tem que lutar, porque isso é uma maldade muito grande. Isso que foi criado, de que a cor da pele define quem a gente é. Não é assim que deve ser. Somos todos iguais. E eu creio que tanto crianças e adolescentes, vocês que estão me escutando, negros e brancos, devem procurar sim, devem ler sobre o racismo, porque o racismo é uma coisa que vem introjetado na gente desde quando a gente é criança. A sociedade é extremamente racista. Não se sinta culpado se você já teve alguma atitude racista, mas faça de tudo o possível para que isso não se repita. Estude, aprenda. Nós temos livros maravilhosos, nós temos filósofos maravilhosos que falam sobre o racismo. Então, assim, leiam, procurem entender, escutem o seu colega, o seu amigo o seu amigo negro, sobre as dores dele, o que ele tem para lhe dizer sobre o racismo, sobre as situações que ele já sofreu. Reflita sobre isso. É importante, compreenda, tente compreender a proporção
que o racismo traz, o sofrimento que traz a população negra, as oportunidades de trabalho que são perdidas, as oportunidades de estudos que são perdidas simplesmente pela cor da pele. Tentem compreender a dimensão disso tudo para vocês verem como o nosso sistema é cruel com a população negra. E como eu falei para vocês, nós somos a maioria da população brasileira, é negra, mas nós somos os que ganhamos menos também. E somos os que mais sofremos em termos de sociedade, simplesmente pela cor da pele. Então, a minha mensagem aqui hoje para vocês é: precisamos lutar, mas não negros sozinhos. Precisamos lutar juntos, os negros e os brancos, a sociedade como um todo, para podermos fazer a diferença e fazermos um mundo melhor, e para que esses resquícios da escravidão sejam superados. Esse é o meu desejo. Eu desejo um Brasil melhor, um mundo melhor. Então, por isso que eu luto e deixo hoje aqui a minha mensagem para vocês. Leiam, estudem, compreendam o seu colega, o seu amigo negro, o que ele sofre, quais são os dilemas dele, como ele vive. É importante nós lermos para conseguirmos entender a dimensão dessa crueldade. E como diz a Angela Davis, deixo a frase aqui: não basta não ser racista, tem que ser antirracista. E levem isso como lema para vocês. E quando dizem para mim que eu vivo do passado, eu lembro uma frase do Paulinho da Viola: eu não vivo do passado, o passado é que vive em mim. Sim, os meus ancestrais, os meus ascendentes que vivem dentro de mim. E eu luto diariamente em nome deles, porque eles sofreram muito. Então, o meu desejo é de um mundo melhor para todos nós, e que negros e brancos tenham as mesmas igualdades e as mesmas oportunidades. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando para vocês. Deixo o meu e-mail com a professora Karine, para, se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, alguma indicação de bibliografia, de livros. Nós temos livros maravilhosos. O último, mais lido nos últimos tempos, é o da Djamila. Se eu não me engano, o nome é Práticas Antirracistas. Ela tem livros maravilhosos: Feminismo Negro, Lugar de Fala. Tem livros com leituras mais densas, outros com leituras mais leves. Então eu não vou deixar nenhuma obra indicada aqui para vocês, porque eu sei que vocês estão variando de idade, né, entre o 6º e o 9º ano. Mas eu deixo o meu e-mail com a professora Karine para ela passar para vocês, caso vocês tenham algum interesse, alguma pergunta, tá bom? Foi um prazer e eu espero ter contribuído para o crescimento intelectual de vocês. Um forte abraço.